e esgotamento sanitário, titulares e demais interessados na temática. Após as apresentações, teremos um momento dedicado à manifestação dos representantes dos setores envolvidos. Pedimos que as contribuições sejam enviadas por e-mail, por meio do chat, ou caso prefiram interagir diretamente, podem levantar a mão na plataforma Teams. Em ambos os casos, pedimos a todos que informem o nome, instituição e contribuição. Para assegurar o bom andamento e a fluidez deste evento, nós solicitamos a todos também que mantenham suas câmeras e microfones desligados, exceto quando forem chamados para falar. Informo que este evento está sendo gravado e será disponibilizado posteriormente no canal da Ana, no YouTube, no formato não listado. Dito isso, quero passar a palavra para o diretor interino da ANA, Nazareno Araújo, que também é supervisor da área de saneamento básico, para realizar a abertura deste webinário. Muito boa tarde a todos. Eu queria inicialmente agradecer a presença de todos, mais uma vez, uma boa adesão aos eventos que a ANA promove para trazer clareza acerca da sua maneira de atuação. E hoje, mais uma vez, nós trazemos o tema da tarifa social para esclarecer e trazer clareza acerca de como é quais os procedimentos a ANA vai adotar para a construção e publicação da nossa lista positiva. Queria lembrar que desde a publicação da lei em junho do ano passado, esse é o terceiro evento com essa temática. Nós fizemos um evento de diálogo com o setor de saneamento em julho do ano passado, onde nós pudemos falar da estrutura tarifária e tarifa social, onde nós falamos de consumo mínimo e tarifa de disponibilidade. Em dezembro, já trouxemos a todo o setor o conhecimento acerca dos aspectos regulatórios da tarifa social e como a ANA enxergava a publicação da lei e a entrada da lei em vigor. E em março nós teremos um terceiro momento, já na nossa norma de estrutura tarifária, onde nós abriremos a consulta pública, onde constará uma diretriz que nos determina a lei para a aplicação da tarifa social no âmbito da nossa norma de referência de estrutura tarifária. Queria agradecer a nossa equipe interna e colocar à disposição toda a equipe da ANA para que a gente possa fazer, de fato, os benefícios da tarifa social cheguem àqueles que realmente precisam desse benefício, mas também para que a gente mantenha a sustentabilidade das operações e do funcionamento dos prestadores de serviços. Com alegria, nós fizemos um processo muito simplificado, apesar das complexidades para a obtenção de dados do cadastro único e do benefício de prestação continuada. Nós teremos um processo faseado em 4 etapas, que a nossa equipe técnica vai distribuir para vocês, e até que a gente possa publicar essa lista. Lembro sempre que a ANA fará isso em conjunto com os prestadores de serviços, que são aqueles que devem apresentar primeiramente a informação, também com as entidades de regulação infranacionais, que são os nossos parceiros, e de quem nós buscaremos as informações primárias para apresentar as informações. Então, é um evento da ANA, mas que nós, de maneira conjunta, vamos atuar com prestadores de serviços e entidades infranacionais de regulação. Muito obrigado a todos, desejo que seja um bom evento e peço que apresentem as suas dúvidas e contribuições durante todo o evento. Obrigado. Agradeço ao diretor Nazareno pelas palavras. Eu gostaria de frisar a informação aos participantes que mantenham suas câmeras e microfones desligados para a boa continuidade deste evento. Então, continuando, neste momento eu quero passar a palavra para o superintendente de regulação de saneamento básico substituto da ANA, Alexandre Anderaus, para o seu momento de fala. Obrigado, Tamires. Boa tarde a todos e a todas. É com grande satisfação que iniciamos esse webinário sobre a implementação da Lei 14.898, que instituiu as diretrizes nacionais para a tarifa social de água e esgoto. Como todos sabem, essa lei entrou em vigor em dezembro de 24 e apresenta um marco importante para a universalização do acesso ao serviço de saneamento básico. A ANA recebeu 2 atribuições fundamentais nesse processo. Primeiro, estabelecer as diretrizes para a implementação da tarifa social no âmbito da norma de estrutura tarifária. E segundo, receber e consolidar as informações relacionadas à conta de universalização,
de acesso à água, né? Além de divulgar a lista dos prestadores que estão em conformidade com a lei. Reconhecemos que o setor enfrenta um desafio significativo, né, para a determinação do desconto proposto sobre a primeira faixa de consumo, né, para as famílias de baixa renda. Esse benefício se aplica às famílias de renda per capita de até meio salário mínimo, né, inscritas no CadÚnico, ou que tenham, ou que tenham membros em suas famílias, pessoas com deficiências ou idosas acima de 65 anos. É importante ressaltar também que a ANA compreende que o cumprimento da lei está diretamente ligado ao seu processo de implementação, né? Não esperamos que a implementação seja instantânea, sabemos que é um processo gradual, que envolve diferentes etapas, como foi trazido pelo diretor Nazareno, a obtenção e processamento dos dados do CadÚnico e BPC, o eventual reequilíbrio econômico-financeiro, né? E a inclusão faseada dos beneficiários, conforme pactuação entre a ERI e o prestador de serviço, como será detalhado hoje. E na nossa lista positiva de prestadores, nossa lista reconhecerá não apenas aqueles que já concluíram a implementação, né, mas também aqueles que estão adotando medidas necessárias e progredindo nas etapas de implementação. Entendemos, mais uma vez, que é um processo complexo, demanda tempo, energia, planejamento e articulação entre diferentes instâncias governamentais, né? Mas o objetivo final é garantir tanto o acesso da população mais vulnerável aos serviços de saneamento, quanto a sustentabilidade, a manutenção da sustentabilidade econômica financeira dos prestadores, né? Então, esse webinário será uma oportunidade para detalharmos como a ANA receberá e processará as informações que vêm dos prestadores na ponta e passará pelas ERIs, né? Então, mais uma vez, agradecemos a presença de todos, né, e repasso a palavra para Tamires, desejando um evento produtivo e esclarecedor. Obrigada, Alexandre. Quero passar a palavra agora para o coordenador de regulação tarifária, René Gontijo. Ele vai apresentar o tema deste evento. Obrigado, Tamires. Cumprimento a todos, uma excelente tarde. Cumprimento também ao nosso diretor Nazareno, superintendente Alexandre. É uma grande alegria e satisfação poder estar aqui compartilhando essas informações com os prestadores, com os reguladores e com todos os atores do setor. Bom, como já foi explicitado aqui, em linhas gerais, o processo da tarifa social de água e esgoto vai cumprir algumas etapas, né? Desde a obtenção dos dados do CadÚnico, do BPC, cruzamento dos dados com a base de dados dos prestadores, até o processo de reequilíbrio econômico-financeiro, juntamente com a ERI, até chegar na fase de implementação da tarifa social aos beneficiários, né? Então, esses 3 primeiros passos já foram objeto de outros eventos aqui da ANA, né? A gente fez outros webinários, como foi muito bem lembrado pelo diretor Nazareno. E hoje nós vamos focar aqui nesses passos 4 e 5, que serão os passos de envio das informações pelas entidades reguladoras à ANA. Nessas informações são consolidadas de todos os prestadores que a entidade reguladora regula, e esse envio para a ANA poder consolidar as informações e divulgar em seu site a chamada lista positiva, né? Como sabemos, essa lista positiva ela consta na Lei 14.898, 2024, no rol de atribuições da ANA. Então, entre as atribuições da agência, né, nós temos, como já foi pontuado aqui anteriormente, estabelecer diretrizes nacionais para a implementação da tarifa social de água e esgoto no âmbito da norma de referência de estrutura tarifária. Essa norma ela encontra hoje em fase de elaboração e está prevista para ter sua consulta pública divulgada em março. Também há a atribuição da ANA de consolidar as informações, né, como foi pontuado, de quais prestadores estão ali cumprindo a lei, e disponibilizar essas informações para poder ter acesso, para que os prestadores tenham acesso à conta de universalização de acesso à água. Essa conta ela está prevista na Lei 14.898, em seu artigo 11, e essa conta tem por objetivo tentar subsidiar, financiar
a implementação do benefício tarifário. Hoje a conta não está formalmente instituída, a legislação apenas autorizou ao Executivo que pudesse instituir essa conta. Então, nós não temos informações ainda sobre a implementação, como essa conta seria de fato efetivada. Outra atribuição também da ANA é divulgar em seu site, né, a lista positiva, né, que consta ali no artigo 12, no parágrafo único, e essa lista positiva, ela representa, deve trazer informações dos prestadores que estão atendendo à lei. Então, a ideia é dar transparência a esse processo de implementação do benefício. Nós entendemos que um benefício de suma importância na tarifa social tem um caráter de inclusão e de acesso aos serviços que são essenciais pelas famílias de baixa renda. Então, é um benefício, é uma política social de extrema relevância e nós estamos aqui tentando construir esse processo de implementação da lei para que seja o mais eficaz e eficiente possível. Então, entrando agora em aspectos específicos da nossa apresentação, sobre a lista positiva em si, né? O que de fato seria essa lista positiva? Nós entendemos que conceder o benefício a todos os elegíveis é um processo complexo, né? A lei determina que essa inclusão deve ser automática, mas que isso vai gerar, a inclusão desses beneficiários vai gerar impactos econômicos financeiros nas receitas tarifárias dos prestadores. E esses impactos devem ser reequilibrados por processos de reequilíbrio. Além disso, a obtenção dos dados, o tratamento desses dados exige uma articulação entre diversas instâncias governamentais e é um processo complexo, né, que vai exigir um reequilíbrio econômico-financeiro, como eu citei, que vai possivelmente resultar em atualizações das estruturas tarifárias dos prestadores. E aí, todo esse processo, nós entendemos que ele deve estar, evidentemente, de acordo com a legislação. Então, para cumprir, para enquadrar os prestadores na lista positiva, nós desenvolvemos os seguintes critérios de enquadramento. Então, a lei, ela determina, né, algumas etapas na sua implementação e de forma que a gente possa fazer essa implementação de forma responsável, coerente, preservando o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos e assegurando que os contratos sejam sustentáveis economicamente falando, essas etapas elas devem ser feitas de forma faseada, de forma parcial, seguindo um cronograma de implementação e quem estiver cumprindo esse cronograma de implementação pode estar contido na nossa lista positiva. Então, aquele prestador que já está ali fazendo o seu processo de reequilíbrio ou já está obtendo os dados do CadÚnico do BPC, ele pode enviar essa informação, ele deve enviar essa informação para o seu regulador, explicar em que etapa que ele está da implementação do benefício e o regulador vai avaliar, bom, esse processo que ele está cumprindo aqui está de acordo com o previsto na lei, então ele está buscando os dados do CadÚnico, ele está tratando esses dados de acordo com o LGPD, com as regras das portarias do Ministério do Desenvolvimento, o prestador está fazendo um reequilíbrio adequado aqui, em conjunto com o regulador, né, os dois atores estão fazendo o processo de reequilíbrio. Essas etapas são prévias, né, de fato, a implementação de fato do benefício, né, a concessão automática do benefício. E a implementação do benefício, de fato, ela pode ser feita de forma faseada. Então, o prestador, em conjunto com o regulador, ele pode ali definir algumas regiões de interesse social, algumas regiões mais vulneráveis, bairros, áreas específicas, e definir, bom, nós vamos implementar o benefício primeiro nessas regiões e, de acordo com o cronograma, vai avançando com a implementação do benefício. Então, aqueles prestadores que já estiverem nessas fases de implementação da legislação constarão na lista positiva da ANA. Basta enviar as informações aos seus reguladores e os reguladores devem, então, encaminhar essas informações por cada um dos seus prestadores a nós, a ANA, em nosso site, e lá vai constar a relação dos prestadores que estão, de fato, cumprindo a lei. Evidente que nosso objetivo final é que todas as famílias elegíveis sejam ali contempladas com o benefício. Essa seria a etapa final, a etapa de que a lei estaria plenamente, integralmente implementada. Porém,
Como eu falei, as etapas anteriores elas são condicionantes, elas são necessárias para a implementação total, e por isso aquele prestador que estiver em processo de implementação constará na lista positiva também como um prestador adimplente à legislação. Então, para o envio das informações que as reguladoras devem enviar para nós, basta acessar o nosso site. Esse QR Code direciona para o site da ANA. Nós temos uma seção específica sobre tarifa social de água e esgoto. Basta acessar o nosso site. Lá possui um formulário padrão para download. Esse formulário deve ser preenchido pelos reguladores, né, com as informações dos seus prestadores. Depois, o regulador, né, aquele que vai enviar as informações, ele faz um cadastro no nosso sistema de processamento eletrônico, né, nosso SEI. Ele faz um cadastro como usuário externo. Nós também temos informações definidas de como esse processo ele é feito no nosso site. E terceira etapa de envio de informações é enviar o formulário preenchido. O formulário tem um modelo e ele vai enviar essas informações por cada um dos seus prestadores regulados. Eu também aproveito para trazer informação de que o nosso site, além das informações sobre o envio de informações e lista positiva, o nosso site também contempla outras orientações gerais para prestadores, reguladores e sociedade em geral. Lá tem informações sobre a lista de tarifa social, sobre as etapas de obtenção dos dados do CAD único. Temos também o link para o nosso webinário, que a gente explicou a nossa proposta regulatória, que vai ser objeto da norma de referência de estrutura tarifária. E tem todos os nossos estudos técnicos que nós já juntamos até o momento, afetos à tarifa social. Então, quem tiver interesse, fica aqui o convite para acessar o nosso site e poder se aprofundar um pouco mais nas ações que a ANA vem fazendo em relação à tarifa social de água e esgoto. Avançando um pouco no nosso formulário em si, então, são informações simples. A entidade reguladora deve informar informações próprias, né, da entidade, então o nome, a sua sigla, identificação, identificar por prestador, então nós solicitamos que seja cada linha seja um prestador, né? Então cada informação que seja dada contenha informações detalhadas de prestadores, né, por prestador. Então, aquele regulador que regula, às vezes, 50, 60 prestadores, aquela planilha vai ter que ter ali 50, 60 linhas, em que cada uma dessas linhas vai ter informação dos seus prestadores, em que etapa que cada prestador está. Então, tem as informações cadastrais e depois tem as informações, de fato, da implementação da lei. Então, por prestador, o regulador vai dizer, bom, esse prestador ele encontra-se hoje na etapa de obtenção de dados do CAD único. Aí pode colocar alguma observação. Encontrou dificuldade, o prestador está com tal e tal situação. Ou o prestador hoje encontra-se em etapa de reequilíbrio econômico-financeiro. Ou ele encontra-se em etapa de implementação faseada, em que foram divulgados o calendário com a implementação do benefício. Solicitamos que também sejam enviadas observações, algumas informações que possam nos subsidiar aqui também para entender as dificuldades que estão sendo enfrentadas na implementação dessa lei. E aí, de posse dessas informações, nós vamos consolidar as informações por prestador, como a lei determina, e vamos divulgar em nosso site a lista dos prestadores, que vai ser divulgada, inclusive, informando em qual etapa aquele prestador se encontra. Então, nós vamos dizer quais são os prestadores que estão cumprindo a lei e qual etapa que ele se encontra, para dizer qual que é, de fato, o seu enquadramento naquela lista positiva. E, me aproximando aqui do final, orientações gerais para esse processo, né? Aqui eu apenas gostaria de reforçar a essencialidade do reequilíbrio econômico financeiro como condição prévia, né? Isso consta na 14.898, né? Tem um dispositivo explícito que determina que o reequilíbrio é sim condição prévia, né? Então não pode ser feita a implementação sem que haja esse reequilíbrio. E aí eu abro até um parênteses, né, que na nossa interpretação, esse reequilíbrio também vale para todos os prestadores, inclusive para a prestação direta.
né? Nós entendemos que o reequilíbrio, nesse caso dos prestadores diretos, ele deve ser feito por meio de tarifas, evidentemente, ou subsídio do poder público, né, do titular, mas se for feito via tarifas, que seja feita a atualização da estrutura tarifária do prestador, para que permita os subsídios cruzados entre outras categorias, entre outros usuários beneficiados ali com o atendimento daquele prestador. Então, essa ressalva gosto de frisar sempre, porque é uma etapa crucial e ela deve ser prévia, de fato, à implementação da lei. E aí, voltando, de fato, à lista positiva, né, o envio de informações, nós também trazemos a orientação de que seja estabelecida, né, com o regulador, pelo regulador com o prestador, um cronograma de implementação, né? Quando for fazer desde as etapas de implementação, né, dados de CAD único, BPC, reequilíbrio e implementação do benefício, que a entidade reguladora faça uma divulgação do seu cronograma, né, junto com o prestador, divulgue, dê transparência, dê publicidade para suas decisões, de forma a trazer a sociedade para um maior conhecimento de como vai ser feita a implementação daquele benefício na sua região, no seu município, no seu estado. Depois, como falei, as informações são enviadas para a ANA e aqui eu faço um detalhe, né, um registro, que as informações podem ser enviadas a qualquer tempo. Aqui não é como nos processos de comprovação de normas de referência. Lá existe um calendário muito específico, uma janela de oportunidade para envio das informações de atendimento das normas de referência, e aqui, por se tratar do cumprimento de uma legislação, essa informação hoje ela pode ser feita a qualquer tempo. Nós estamos estimando que essa informação possa ser iniciada, esse envio de informação possa ser iniciado no dia 24 de fevereiro. Os reguladores já podem, aqueles que já têm um processo um pouco mais avançado, já podem ali dar início ao envio de informações para a ANA. E também orientamos que, caso haja alguma alteração na etapa de implementação, né, então eu saí de um processo de buscar dados e agora estou em um processo de reequilíbrio, que seja reenviada as informações, que seja atualizada para que o nosso site possa estar sempre o mais atualizado possível. Nossa intenção é fazer a atualização do site mensalmente, de forma que também tenha os dados mais recentes possível por prestador, conferindo assim a maior transparência e publicidade para as informações à sociedade. Com isso, eu encerro a minha apresentação e agradeço a todos pela atenção. Agradeço a apresentação do Renê. E neste momento eu quero convidar a arquivista do Centro de Documentação da ANA, Thaís Queiroz, para sua apresentação sobre o tema peticionamento eletrônico pelo SEI. Agradeço a palavra, Tamires. Boa tarde aos presentes. Agradeço a oportunidade da apresentação e trago para vocês hoje o assunto peticionamento eletrônico. Devo começar a apresentação dizendo que a ANA instituiu o SEI, Sistema Eletrônico de Informações, este ano, em 2025, e por isso essa nova forma de entrega dos documentos. Tá? Alguns de vocês devem conhecer o e-protocolo, que era a forma antiga, e agora vai ser peticionamento eletrônico. Antes de utilizar os serviços, nós sugerimos a leitura da resolução ANA 240, deste ano também, que regulamenta o processo eletrônico na agência. Tá? O SEI é muito parecido em várias instituições, mas cada órgão público tem alguma coisa que é mais própria de si, então vale a leitura. Além disso, o manual do usuário externo do SEI ANA, que é onde vocês vão conseguir suporte necessário. Tá? Quais são os caminhos para acessar o SEI, que é o ambiente onde vocês vão realizar o peticionamento? Na página da ANA, lá no menu principal, que são os 3 tracinhos ao lado do nome da agência, tem canais de atendimento, protocolo eletrônico. Ao clicar no protocolo eletrônico, vai abrir essa página que está à esquerda de vocês, na tela,
bem-vindo à página de protocolo eletrônico da ANA, e tem o botão usuário externo do SEI. Então, basta clicar nele. Ou um outro caminho, ainda no menu canais de atendimento protocolo eletrônico, segue a setinha, vai abrir uma nova aba, e nessa nova aba tem também, ao final da lista, usuário externo SEI. Basta clicar nos dois ambientes, que eles vão levá-los ao ambiente do usuário externo do SEI ANA para fazer login e senha. Então, essa é a página que vai se apresentar a vocês. Quem já tiver o cadastro, basta colocar login e senha e acessar a página. Quem ainda não for cadastrado, basta clicar no link, clique aqui para se cadastrar. O que é necessário para fazer o cadastro como usuário externo? Esse cadastro é padrão do SEI, tá? Quem já utiliza o SEI de outros órgãos e instituições já fez esse passo a passo, tá? Ele é um passo a passo bem tranquilo. Então, o primeiro, preencher o formulário online que aparece na tela de cadastro de usuário externo. O segundo passo é preencher o termo de declaração de concordância e veracidade, tá? É importante que vocês preencham e, preferencialmente, assinem com a assinatura GovBR ou certificado digital, que facilita na hora da verificação. E o terceiro passo é encaminhar esse termo de declaração e concordância de veracidade, juntamente com os documentos de identificação pessoal, para o e-mail cadastroexterno@ana.gov.br. Depois desses passos, basta aguardar a liberação do cadastro. Vocês vão ter o login e senha autorizados e vão poder entrar e fazer o peticionamento, tá? Essa liberação de cadastro pode demorar até 3 dias úteis, mas não costuma ser mais breve, tá? Aqui nesse ponto eu vou adicionar também a leitura, ainda no canal de atendimento protocolo eletrônico, sobre o peticionamento eletrônico. Então, todas essas informações que eu estou passando no dia de hoje também estão disponíveis na página da ANA, nesse botão peticionamento eletrônico. Lá tem a resolução, tem o manual disponível para leitura, e tem mais 2 leituras adicionais, que é um ofício circular que a ANA está entregando, né, para todos os seus usuários externos, informando sobre o início do sistema SEI, e o passo a passo de como se cadastrar, né, no comunicado 9. Depois de fazer o login e senha, inclui o login e senha. Essa é a tela do ambiente do SEI que aparecerá, que vocês verão, tá? Então, ela é uma tela simples, intuitiva. No lado esquerdo, a gente tem o menu principal, com todos os recursos disponíveis. E no lado direito, o controle de acessos externos, onde vai aparecer os processos nos quais vocês têm permissão, tá? Então, todo processo que tiver permissão de acesso ou o que for peticionado vai ficar na tela para ser acessado. Como é que faz para peticionar, tá? No menu principal, clicando em peticionamento, vai aparecer um novo item que é processo novo. Clicar no processo novo. Ao clicar nesse item processo novo, vai aparecer à direita uma tela escrito peticionamento do processo novo, com orientações gerais, tá? São orientações gerais para todos os usuários. E logo abaixo tem escolha o tipo do processo que deseja iniciar. Nesse ponto, vocês vão escolher saneamento básico, 2 pontos, lista positiva da tarifa social, tá? Já é bem específico no nome, tá? Então, ao clicar escolhendo esse tipo de processo, vai abrir uma tela para o cadastro dos documentos, tá? Que é essa tela com esse formulário. Então, eu vou passar com vocês aqui, passo a passo, cada campo. O primeiro campo são as orientações sobre o tipo de processo, tá? Que foi escolhido. O segundo campo é o formulário de peticionamento, tá? Que tem esse campo aberto para especificação. A especificação que nós estamos sugerindo colocar aqui é o nome da entidade reguladora infranacional, para melhor identificar os processos, tá? O interessado, ele vem cadastrado automático, então vai aparecer o nome do representante da entidade reguladora, que vai fazer o peticionamento. No segundo campo, que é o documento principal, o documento principal, nesse caso, vai ser uma declaração de veracidade,
tá? E aí, para preencher essa declaração de veracidade, basta clicar em cima do íconezinho da declaração, e ela vai abrir, tá? No nível de acesso, ele é preenchimento automático, não precisa preocupar que ele já vem público, tá? Então, eu cliquei na declaração, vai abrir a tela do documento. Na tela do documento, o que vocês vão precisar editar? Vocês vão editar apenas a data, né? Colocar dia, mês e ano, e a assinatura, colocando o nome do representante e o cargo do representante, tá? No texto, não precisa mexer, esse texto é padrão e ele já é formatado para ficar dessa forma. Não se esqueçam de salvar. Então, o peticionamento só vai aceitar a petição, só vai aceitar peticionar se a declaração for ajustada. Então, vocês precisam entrar e colocar os dados, mudar os dados e salvar as novas informações, tá? E no terceiro campo, que é o documento essencial, é onde vai entrar a planilha preenchida por vocês. Então, nesse campo, documento essencial, o primeiro campo, que é escolher o arquivo, vocês vão buscar o arquivo na máquina de vocês, tá? É importante que esteja na máquina, porque o SEI não busca arquivo em nuvem, então tem que estar na máquina para poder puxar, e aí vocês vão carregar a planilha preenchida. Tá? No segundo campo, tipo de documento, vocês vão selecionar formulário de informações da tarifa social. Tá? No campo complemento do tipo de documento, aqui a gente sugeriu colocar 2025, ele é um campo obrigatório. Então, se vocês entenderem que tem alguma informação que vocês acham necessário colocar no campo complemento, além do ano, né, pode complementar nesse campo. O nível de acesso também vai ser automático, ajustado como público. O formato do documento é nato digital, que é uma planilha, tá? E preenchidos todos os campos, clique em adicionar. Quando vocês clicarem em adicionar, os dados do documento vão aparecer nesse campo mais abaixo, nome do arquivo, data, tamanho. Aí confere se está tudo certinho, se o documento, se adicionou o documento, se ele está da forma como vocês querem enviar. Se puxou a planilha errada, não foi essa, tenho que ajustar alguma coisa. Basta clicar no X vermelho, ele vai tirar esse arquivo, faz o passo a passo de novo e adiciona a planilha com o Excel certinho, tá? Passados todos esses passos, preenchido, trouxe a planilha para cá, vou clicar em peticionar, tá? Que está ou em cima ou abaixo no formulário. Cliquei em peticionar, ele vai abrir essa janela, tá? Concluir peticionamento, assinatura eletrônica. É o momento que vocês vão assinar os documentos que vocês estão enviando. Então, aqui, o usuário externo vem automático, já é o usuário do representante. O cargo função, pode colocar usuário externo, tá? E a senha é a mesma senha de login de entrada. Preenchi, cliquei em assinar, o peticionamento está feito. Simples assim, tá? E aí, como é que eu vou saber se o meu peticionamento deu certo? Vai chegar um e-mail de confirmação para o e-mail de cadastro de vocês. Então, ele vai lá, confirmação de peticionamento eletrônico com o número do processo certinho, todas as informações e o link para acessar pelo próprio e-mail, tá? Além do e-mail de confirmação, na tela ainda do SEI, aqui no menu à esquerda, tem a opção recibos eletrônicos de protocolo. Nesse menu, nesse submenu, vocês vão encontrar todos os recibos de todos os protocolos que já foram efetivados na sua conta de usuário externo. Tá? Para entrar, localizar, acompanhar o desenrolar dos processos, basta na tela principal acessar no controle de acessos externos, clicar no processo, e aí vocês vão poder acompanhar o passo a passo, né, dos documentos e a sequência, tá? Aí aqui vocês vão conseguir visualizar e acessar aqueles processos que têm permissão. É isso, simplesinho. Agradeço a oportunidade. Muito obrigada e devolvo a palavra, Tamires. Te agradeço, Thaís. Bom, neste momento, nós vamos chamar os interessados a se manifestarem. Então, eu gostaria que as pessoas que desejam se manifestar, que usem a ferramenta de levantar a mão ali do Teams, e porventura, abra a câmera e o microfone.
Então, se tiver alguém que vá usar essa ferramenta, ótimo, já temos uma pessoa. Eu vou chamar então, acredito que o Rogel da Orcispa, é isso mesmo? Abra sua câmera e seu microfone, por gentileza. Tá, Rogel Orcispar, isso mesmo. Pode começar, Rogel, eu vou te dar Eu uns 3 tenho. minutinhos. Tá, não, na verdade, assim, nós estamos trabalhando. O Orcispar aqui é o órgão regulador do Consórcio Intermunicipal de Saneamento do Paraná, e nós estamos já fazendo interface com os nossos regulados, né? Na água e no esgoto são 53 regulados. O que nós temos enfrentado neste momento? O Ministério Público no Estado do Paraná já está enviando ofícios aos prestadores de serviço, no caso aqui SAMAIS, né? Perguntando se já implementaram. E nós estamos dialogando, justamente aguardando aí todo o encaminhar com a ANA e explicando para o MP que isso é paulatino, né? Embora a norma já esteja vigente, né? Mas uma coisa que me preocupa, e aí, assim, aqui vai a minha questão com a ANA. Qual é a questão em si? Os nossos regulados, eles têm sido abordados pelos CRAS dos municípios, dizendo, e o CRAS informando que o governo federal pediu para o CRAS já divulgar para toda a população que ele já tem direito, que isso já deveria estar implementado. Como nós estamos num processo paulatino, e isso é fato, não tem como fazer isso sem fazer o estudo econômico financeiro, sem rever toda a questão tarifária, o que a ANA pode fazer a nível de governo federal para que não se inverta aí entre carros e para que ele não inverta essa posição, porque se o governo federal, através do CARAS, começa a instigar a própria população, dizendo que ele já tem o direito, já deve ser executado, e o prestador de serviço está fazendo o processo agora, inclusive a própria ANA, nós estamos construindo esse caminho, pode se gerar uma situação de desconforto comunitário, e isso está gerando desconforto, inclusive, para o prestador, né? Então, a minha questão aqui a ANA pode dialogar com o governo federal no sentido de explicar que o processo está caminhando e não simplesmente não sei se seria qual ministério que está fomentando o CRAS a fazer isso, né? A fazer essa divulgação, ou seja, ou divulgar que o processo está caminhando, né? E não simplesmente exigir dos prestadores já a disponibilização do benefício. Então, se existe uma possibilidade da ANA fazer essa intervenção a nível federal, né? Obrigada, Rogel, pela sua intervenção. Vou pedir para o Renê responder a sua questão. Obrigado, Rogel, pela sua contribuição. Sim, nós podemos apoiar sim, nessa questão que foi levantada. Nós já estamos tendo vários diálogos com o MDS, né, o Ministério do Desenvolvimento Social, e nós podemos conversar com eles sobre essas questões, explicar talvez de uma forma um pouco mais detalhada sobre as etapas da implementação da lei, porque nós ainda concentramos muito o diálogo com eles em relação à instrumentalização e operacionalização do acesso aos dados do CAD único, acesso e tratamento dos dados do CAD único. Nós não entramos tanto em detalhes sobre a implementação da lei da tarifa social de água e esgoto, mas com certeza isso pode ser objeto de articulações a nível de gestão interna aqui entre a ANA com o Ministério, sim. Isso para nós, só para completar, isso para nós vai ser muito importante, Renê, e dar o feedback disso, porque os nossos regulados já estão sofrendo isso com os seus CRAS de cada município, né? Então, assim, se o Ministério lá está pedindo para o CRAS já fazer isso, então daqui a pouco a gente vai ter um colapso. E o Ministério Público já começou a cobrar, né? Nós, no Paraná, estamos fazendo uma interface explicando justamente isso que a ANA está fazendo e que nós, entidades, estamos acompanhando, né? Explicando que é necessário esse estudo. Mas é muito importante que o Ministério diga ao CRAS, tenha paciência, se o processo não caminhar na ANA, nenhuma entidade regulada, né, nenhum prestador de serviço vai conseguir, de fato, implementar a tarifa social, né, sob pena de criarmos problemas para todos os municípios, né? Eu aqui digo muito município em si, porque o nosso perfil aqui é de autarquia, né?
Então, nesse sentido que a gente está enfrentando, né? Mas obrigado a atenção, e aí só depois peça um feedback, né? Para a gente poder estar passando para os nossos regulados, que a Ana, ela fez essa intervenção junto ao MDS. Ô, Rogério, só para complementar aqui, é importante também vocês aí na ponta lembrarem a questão do reequilíbrio prévio, né? Que é condição de eficácia da lei. Assim, o CRA pode disponibilizar, falar, mas acima, né, tem uma lei que estabelece as diretrizes, né, para implementação e traz, como o Renê trouxe na apresentação, a questão do reequilíbrio prévio. Mas, de qualquer forma, a gente tem feito essa articulação aqui em Brasília, mas é importante sim que essas informações cheguem aí na ponta, né, para esses órgãos aí que disponibilizam o CAD único. Agradeço a Obrigado. intervenção. Rogério, muito obrigada. Obrigada pela participação, Alexandre e Renê. Vou passar para a próxima intervenção, chamar a senhora Aurora Fernandes. Olá, gente. Boa tarde a todos. Primeiro, parabenizar pela iniciativa. Acho que isso é trazer para a população acesso e mecanismos de controle social. Acho super importante isso. Queria reafirmar, e aí eu falo enquanto trabalhador do SUAS, né? O colega aí colocou em relação aos CRAs. Nós somos defensores de direitos, portanto, não só o SUAS, a política do SUAS, mas a política de defesa de direitos, ela é importante. Lembrar aqui, claro que todos sabem, mas lembrar que essa lei já deveria ter sido implementada no metade do ano passado. As empresas solicitaram um prolongamento dessa tarefa até o final deste ano que passou, e a gente está numa luta muito firme para que, de fato, a tarifa social seja implementada. Queria dizer que já existem outras tarifas, como a questão da luz ou outros benefícios, e que a utilização do CAD único ela está aí para ser usada e, inclusive, servir como instrumento de qualificação desses usuários, né, para receber e serem inscritos na questão da tarifa social. Dizer que São Paulo já faz isso, inclusive tem um valor maior de utilização de metros cúbicos, tem uma tabela diferenciada, melhor ainda do que hoje está na lei, mas que é importante a gente assegurar esse direito. E assim, precisa de fato haver uma agilidade nesse serviço para que as pessoas tenham esse acesso. E que também a gente pense para daqui a um tempo a efetivação não só da tarifa de água, mas a questão do esgotamento sanitário. Eu acho que não só proporcionar água, mas também a coleta do tratamento e do esgoto e, consequentemente, os gastos com saúde e tudo mais. Era só uma contribuição para o colega aí que falou do Paraná. Obrigada pela intervenção, Aurora. Vou passar para o próximo, que está com a mão levantada. Senhor Gilmar Cardoso, pode abrir sua câmera, por gentileza, e microfone. Boa tarde a todos, sou Gilmar Cardoso, da Aresp de Santa Catarina. A minha preocupação é quanto ao envio de informações cadastrais, então, dos prestadores de serviço, que foi mostrado ali o sistema de repasse de informações. Em primeiro lugar, eu gostaria também de parabenizar aí toda a equipe pelo faseamento, pelo estabelecimento de fases desse processo, que a gente sabe que não é um processo simples, e isso demonstra assim, uma coisa mais real do que uma simples forma de fazer imediatamente, que é, na realidade, que a gente vai se enfrentar aqui todas essas fases mesmo. Mas, em termos do envio de informações, aqui cabe o posicionamento e a sugestão também para que se crie no sistema a possibilidade inicial do prestador de serviço fazer o cadastro dessas informações, até por ser uma responsabilidade dele, do prestador de serviço. Então, cada prestador, né, o saneamento é municipalizado, então foi até perguntado ali para o prestador que tenha mais de um município, aqui a gente tem o caso da companhia estadual, que tem vários municípios no estado, e o prestador pudesse fazer, então, o cadastro do município
e o município é o município que ele atua, talvez pudesse até agrupar alguns municípios, e a situação que está em cada um desses municípios. E a entidade reguladora infranacional, então a agência reguladora, ela servisse como um validador dessas informações, mas não como um cadastrador dessas informações. Porque, na realidade, isso vai acabar acontecendo na prática. O prestador vai encaminhar os dados para a agência reguladora e a agência reguladora vai ter que entrar no sistema. Então, o próprio sistema podia fazer essa etapa, nos ajudar nessa etapa inicial de fazer desse cadastro ser feito pelo prestador de serviço direto e a agência reguladora, claro, validar. A agência reguladora é responsável por cada prestador fazer a validação desses dados para que a ANA os receba com a validação, com o posicionamento prévio da entidade reguladora. É esse o nosso posicionamento e sugestão. Agradeço a possibilidade de participar aqui em nome de todos os colegas da Aresp. Bom, Gilmar, só um comentário aqui sobre essa tua contribuição, sobre a possibilidade do prestador fazer o envio das informações sobre qual fase que ele está na implementação da lei. Ocorre que o artigo 12, né, o parágrafo único, ele é bem explícito, né, ao dispor que é obrigação da entidade reguladora fazer esse envio de informações para a ANA. E nós estamos tentando consolidar ainda, reforçar a importância da articulação do prestador com o seu regulador, e de forma que o regulador possa prestar as informações para a ANA de forma um pouco mais consolidada, um pouco mais padronizada. Então, nós entendemos que sim, pode-se representar, vamos dizer, uma etapa a mais, né? Então, o prestador já tem a informação, ele envia para o regulador, e só então o regulador vai consolidar os outros prestadores que ele regula e vai encaminhar para a ANA. Isso poderia sim gerar, às vezes, um atraso no envio, mas eu acho que a gente pode levar isso internamente para consideração, mas hoje nós estamos apenas seguindo mais ou menos o que está previsto na legislação, né? Que é o envio das informações pelos reguladores, exclusivamente. Mas registro que a gente pode sim analisar a possibilidade de talvez ampliar esse envio de informações, mas sabendo que isso pode gerar algumas complexidades ou a mais no processo de recebimento das informações. Mas acho que, em linhas gerais, esse processo sendo feito pela entidade reguladora vai cumprir o objetivo final e consegue ser mais, também, talvez, conciso, vamos por assim dizer. Se me permite complementar, na realidade, é uma sugestão que não altera essa obrigação do artigo, eu comentei da validação desses dados, né? Mas que nos facilita a vida até em termos de padronização, porque o prestador já entraria no próprio sistema, faria o cadastro de informação e a entidade reguladora, então, a agência reguladora estadual, poderia usar o próprio sistema, eu usaria o mesmo sistema do início ao fim. Então, é uma facilitação até em termos de padronização, que é uma preocupação nossa também, na realidade, a gente ter que depois fazer quase que um outro sistema com o mesmo objetivo. Então, a gente já nascer com o cadastro inicial dentro de um sistema padronizado, talvez facilitasse. Compreendo você que talvez ampliaria um pouco desse aspecto nesse artigo específico, mas olhando a lei como um todo, quem tem responsabilidade de implementar é o prestador de serviço, e a lei faz a ressalva da necessidade do equilíbrio econômico, de se manter o equilíbrio econômico. Então, na realidade, é só um passo a mais, é começar um passo além, que seria o cadastro do prestador no sistema, passar para a agência reguladora, que faria a validação. Ao fazer a validação, ela o posterior encaminhamento, ela está cumprindo, então, essa obrigação do artigo 12 que você citou. Mas só uma manifestação nossa. Obrigado. Muito obrigada, Gilmar, pela intervenção. Vou passar agora para a próxima inscrita aqui, Tarsila. Por favor, abrir sua câmera, seu microfone. Olá, gente, boa tarde. Meu nome é Tarsila e eu sou da Agência Reguladora de Serviços Públicos de Timon, no Maranhão. Eu estou com a seguinte dúvida.
eu li, né, a lei, vi que tem a questão toda processual de implementação, a questão dos reequilíbrios de contrato, mas, assim, eu pergunto o seguinte para vocês, diante das obrigações das entidades reguladoras, né, que seriam buscar, pelo que eu entendi no fluxo, né, da lei, e até explicado naquele webinário do dia 5 de dezembro de 2024. Então, o fluxo seria as entidades reguladoras fazem uma parceria com os CRAs, ou se for a nível estadual, né, com os órgãos que têm os dados do CAD único. A gente faz um filtro das pessoas que são elegíveis e a gente repassa para os prestadores de serviço. Diante da implementação, que é o processo que estamos agora, será que a gente já não pode ir adiantando, no caso que eu digo, porque a gente tem que fazer instrumento legal, até por conta daquela portaria do MDS mesmo, do repasse de informações do CAD único, porque tem dados sensíveis, tem a questão da LGPD. O que eu estou pensando, né, no caso, que deve ser feito, né, no caso, que deveria ser feito um termo de cooperação ou algum outro nome de instrumento, né, em plano de trabalho entre os órgãos municipais, que têm os dados do CAD único, as entidades reguladoras e, por seguinte, as entidades reguladoras com os prestadores de serviço. Então, a minha pergunta é se a gente já não pode dar o pontapé inicial enquanto essas outras questões mais burocráticas não se desenrolam. Eu não sei se deu para entender. Não, Tarsila, deu para entender, sim. Agradeço as colocações e, na verdade, é desejável, né, que seja já iniciado o procedimento, né? Naquele webinário que a gente trouxe, as informações de como fazer o passo a passo, né, vamos dizer, de obtenção dos dados, tratamento dos dados, compartilhamento dos dados entre ele e prestador. Essa etapa ela já pode ser iniciada, tanto pelo prestador como pelo regulador, né? O regulador entra ali em contato, faz a articulação local com as coordenações estaduais, municipais do cadastro, né? Coordenações de assistência social local. E assim, na nossa percepção, o ideal é que essa articulação vá se fortalecendo com o tempo. Então, hoje, em discussões com o MDS, a gente já firmou esse fluxo para os dados do CAD único e estamos tentando também padronizar o fluxo para os dados do BPC. Então, a ideia é que a coordenação estadual do cadastro, Coordenação Estadual de Assistência Social, também compartilhe os dados do BPC. Então, de forma a unificar esse processo. Mas como a gente está vamos dizer assim, numa curva de aprendizagem, né? Nós estamos implementando, nós estamos passando pelos desafios que estão surgindo, estamos enfrentando esses desafios e contornando as adversidades, muitas questões ainda vão surgir. Então, quanto mais pessoas, prestadores, reguladores, estiverem, de fato, buscando os dados e buscando a implementação, mais rápido a gente vai identificar as dificuldades para poder superá-las. Mas eu acho que é muito benéfico que isso seja já iniciado, tanto pelo prestador como pelo regulador. E no caso de prestação direta, quando for uma autarquia, um SAI, um departamento, ele pode solicitar os dados diretamente para a coordenação municipal, quando ele atuar em um único município, e já ir identificando, às vezes, os elegíveis, identificando qual vai ser o impacto na tarifa, podendo já fazer esse cálculo do reequilíbrio para que a implementação da lei seja o mais rápido possível. Ok, obrigada. Muito obrigada, Tarsila, pela intervenção. Vou passar para o próximo inscrito, o senhor Alexandre Petrucciello. Pode abrir a câmera e o microfone. Boa tarde, gente. Eu sou Alexandre, da Arcesp, Agência Reguladora de Saneamento, de Serviços Públicos, desculpa, do Estado de São Paulo. Na verdade, duas questões. A primeira, né, eu entendi que o reequilíbrio tem que ser prévio, mas eu queria só que vocês realmente reafirmassem isso, especialmente que São Paulo vive uma situação especial. Então, quer dizer, os 375 municípios que são Sabesp já têm tarifa social e vulnerável e pelo menos os demais 7 ou 8 que são regulados por nós não têm. Então, quer dizer, essa é uma condição
sine qua non aí, vamos dizer, para a questão. E o segundo aspecto é, talvez quem faça o lançamento desses dados não esteja hoje nessa reunião. Então, quer dizer, vai ter, posso até ter perdido essa parte, peço desculpas, vai ter um manual ou vai estar disponível para que, pelo que eu entendi, até o dia 24, né, a gente tem que informar, se cadastrar lá, enfim. Então, como é que a gente consegue replicar para quem for fazer esse tipo de lançamento? É isso. Obrigado, gente. Parabéns aí pelo trabalho. Obrigado, Alexandre, pelas contribuições. Informando, né? Então, a lei não determina um prazo específico, né, para limite para envio das informações. Então, a rigor, as entidades reguladoras podem enviar essa informação a qualquer tempo. Não precisa ser, de fato, até o dia 24. A gente está prevendo que o nosso sistema esteja totalmente disponível para receber as informações no dia 24. Então, o envio se iniciaria nessa data. E o ideal, assim, a lei trouxe a informação de que quem não tem tarifa social, o prestador que não tem, teria até 2 anos para implementar o benefício. E no caso de quem já tem, apenas faria o reequilíbrio e implementaria o benefício. No nosso entendimento, a gente está tentando trazer isso na norma, a gente pensa em trazer isso para a norma de referência, trazer algum tipo de equivalência, uma interpretação de que esses 2 anos seria um prazo razoável para que se conclua as etapas de reequilíbrio e implementação faseada e implementação total daqueles prestadores que também já tinham tarifa social antes da legislação, de uma forma a equilibrar ali um tratamento certo isonômico entre quem já tinha e quem não tinha o benefício. Então, na nossa percepção, haveria aí essa margem desse prazo para os prestadores implementarem a legislação em todas as etapas. Então, buscar os dados, fazer o reequilíbrio, implementar o benefício de forma faseada. E aí, o ideal é que a entidade reguladora sempre vá atualizando cada etapa que foi superada pelo prestador e envie para a ANA, para que a ANA possa atualizar no seu site e a informação seja a mais atualizada possível. Muito obrigada, Alexandre, pela intervenção. Passando agora para o próximo inscrito, o senhor Rodrigo Taufik. Pode abrir a câmera e o microfone, por favor. Olá, boa tarde. Sou Rodrigo Taufik, da Ares PCJ, agência reguladora no interior de São Paulo. Queria parabenizar e agradecer a Ana pelo evento, mais uma oportunidade de diálogo. Também trazer um pouco da nossa experiência, né? A Ares PCJ, ela tomou um caminho de enfrentar uma regulamentação, porque nós já tínhamos um acúmulo no tema, e acho que a Lei 14.898, ela veio ao encontro de uma maturação que a gente já fazia no nosso normativo da tarifa social. Então, como não se trata apenas da questão do reequilíbrio, né, nós temos, a gente viu a necessidade de ter um detalhamento de toda essa fase de tramitação da informação, de estabelecimento de um procedimento para o cadastro automático, que envolve um desafio técnico relevante para os prestadores de serviço. Então, a gente achou que seria interessante, mediante uma avaliação de impacto sobre equilíbrio econômico-financeiro que nós também fizemos no processo de participação social junto aos prestadores, que a gente conseguisse estabelecer isso de uma forma concomitante, inclusive com a previsão da aplicação das tarifas, né, aí observando o impacto. E com isso a gente acha que tem tido um processo muito rico de já estar avançando nessas etapas, dando também uma satisfação aos órgãos de controle, aos órgãos que vêm também exigindo a aplicação tempestiva da lei. Dito isso, a gente também consideramos muito acertado o faseamento, né, como foi colocar como implementação essa fase também de recebimento das informações, de ter esse contato com os dados e promover o cadastramento automático. A gente só
eu entendo que talvez seja um objetivo estratégico, né, o cadastramento de todos os beneficiados, mas eu acho que é sempre importante fazer essa ressalva. Antes da lei federal, a gente já vinha trabalhando com projetos pilotos de cadastramento automático, e a gente sabe que atingir o 100% é muito distante hoje do que a gente poderia almejar, né? Porque nós ainda temos muitos problemas de cadastro comercial dos prestadores de serviço. Então, aí a gente hoje estima uma eficácia boa do cadastramento automático entre 40% e 50% dos potenciais beneficiários. Então, esse é um primeiro ponto de esclarecimento, né? Só para a gente ter uma expectativa realista em relação a isso. E em relação a esse processo do envio de informações, eu particularmente acho que é interessante que as entidades reguladoras façam esse envio, como está previsto na lei, como está sendo proposto, mas só fazendo uma avaliação análoga ao que foi a comprovação da norma de referência número 1 no ano passado, nós tivemos um descompasso, a meu ver, do papel das agências reguladoras e do papel, naquele caso, de titulares e de prestadores de serviço para encaminhar essas informações, e a gente não soube muito bem quais foram os critérios para a ANA depois emitir a lista positiva, né? A gente enviou um grupo de informações, titulares e prestadores também, nós havíamos um entendimento do que seria uma lista positiva na nossa avaliação, e depois a ANA soltou outra lista. Eu entendo que isso vai ter um processo ainda para a gente divulgar, mas a gente não soube muito bem quais eram os critérios, se havia uma fase de contraditório para a gente entender como isso se processou. Então, eu acho que esse é o momento que a gente podia usar essa experiência para também ajustar isso, para que os critérios estejam muito bem definidos, para que todo mundo tenha clareza em todas as fases do processo. É isso, obrigado. Obrigado, Rodrigo. Acho que é muito importante esse compartilhamento de experiências, né, que já aconteceu uma etapa similar, né, de envio de informações da NR1. Eu acho que a gente pode aprender muito com isso. Isso que você citou sobre a transparência nos critérios de enquadramento na lista positiva, acho que isso é fundamental. Nós tentamos apresentar aqui um pouco qual que é a ideia geral desse enquadramento, né? Como eu citei, nós vamos incluir também as etapas prévias, de fato, à implementação do benefício. Isso tudo já consta no nosso site. Lá tem um manual orientativo para envio de informações. Lá também consta o próprio formulário para preenchimento dos dados, e também consta um manual orientativo do próprio SEI externo. Então, caso as informações que estão lá não sejam suficientes, peço que envie para o nosso e-mail, que é cotar, cotar@ana.gov.br, necessidade de algum esclarecimento a mais, como isso que você citou sobre transparência nos critérios para enquadramento da lista positiva. A gente tentou ser o mais detalhista possível, óbvio, usando uma linguagem acessível, nos nossos manuais e guias que estão no nosso site, mas sempre pode surgir alguma dúvida e a gente pede que envie por e-mail para a gente poder aprimorar o nosso processo de recebimento de informações. Agradeço. Não, só complementando o que o Rodrigo trouxe, Rodrigo. No caso do NR1, ali é um procedimento um pouco diferente, que é de comprovação de uma norma de referência, né? Aqui, na tarifa social, vamos dizer assim, não se relaciona diretamente com a comprovação de uma norma, mas de uma obrigação legal, né, da ANA receber essas informações. Lá não sei se é isso que vocês se referiram, na NR1 tem a questão, primeiro, a comprovação era da instituição da cobrança. Depois veio, agora esse ano, a comprovação da sustentabilidade econômica e financeira da cobrança, né? E o ano que vem vai ter um outro ainda que é além de tudo isso, o regulador. Então, pode ser que
que assim, o universo de municípios, no caso da NR1, que observa, ele vai diminuindo aí, porque tem a instituição da cobrança, depois a capacidade econômico-financeira da cobrança e depois a regulação, né? Mas só para trazer, logicamente, a gente pode se espelhar no processo de comprovação da norma, que tem um rito processual, eventualmente, de recurso, né? A agência pode, eventualmente, recorrer no caso das normas de referência, mas aqui também acho que é um processo dinâmico, né? A qualquer momento isso pode ser alterado ou modificado aí no processo da disposição dessa lista positiva, né? A ANA vai ficar aberta aí para receber e atualizar, eventualmente, qualquer dado que for necessário. Grato. Obrigada pelas falas, Renê, Alexandre, e pelo Rodrigo pela participação. Vou passar para o próximo, o senhor Luciano. Pode abrir a câmera e o microfone, por gentileza. Ainda não conseguimos te ver nem te ouvir. Bom, não sei se o senhor Luciano está nos ouvindo. Eu vou passar para o próximo e a gente volta depois para ele, tá? Vamos para o próximo inscrito, Raila Della. Pode abrir sua câmera, por favor, Raila? Olá, boa tarde a todos. Eu sou a Raila, da AGER Sinop, agência reguladora de uma autarquia, né, do município de Sinop. Nós regulamos contratos de concessões de empresas privadas e nós estamos agora trabalhando, né, para a implementação dessa lei, fazendo a intercomunicação com os órgãos responsáveis das assistências sociais para o levantamento dos cadastros, né, das pessoas aptas ao benefício, para poder disponibilizar a lista para o prestador, né, para poder fazer o cálculo do reequilíbrio prévio. E nós temos enfrentado a seguinte situação, no caso no Mato Grosso, a coordenadoria do Estado entrou em contato com as agências do Estado, informando que as informações deveriam ser solicitadas para a coordenadoria estadual. E aí nós temos com essa dúvida, porque nós regulamos contratos privados, né, o grupo, né, é o mesmo, porém, são contratos específicos, exclusivos de um único município. E a lei fala, pelo que nós interpretamos, que a solicitação deveria ser, então, por município, e não para o Estado, já que não se trata de um mesmo prestador para vários municípios. E como a gente está tendo esse conflito, os municípios estão inseguros em fornecer essas informações, porque o Estado já comunicou eles que deveria passar pelo Estado, e nós entendemos que é direto com o município. Então, a gente gostaria de um posicionamento da ANA, se for possível, em relação a essa situação. E também se tem alguma previsão na elaboração da norma do intervalo de tempo que vai ser considerado para atualizações desses cadastros, porque ao ter acesso com as assistências sociais, a gente, como o colega da área PCJ trouxe, dentre os possíveis beneficiados, cerca de 40% a 50% é o que realmente tem um cadastro comercial efetivo passível de usar o benefício. Então, nós estamos receosos em calcular um reequilíbrio, prevendo uma quantidade e acabar não tendo essa adesão, né? Não encontrar esses titulares possíveis. É isso. Obrigado, Raila. Bom, sobre a primeira pergunta, com relação à obtenção dos dados via coordenação municipal ou coordenação estadual. Nós tivemos algumas reuniões, encontros com o MDS, e de lá surgiu o entendimento, né? O MDS nos informou, eles fazem a coordenação nacional das coordenações estaduais, e o que eles orientaram
foi que, se o prestador atender a mais de um município, a solicitação deve ser feita à coordenação estadual. Então, se for 2 ou mais municípios atendidos por um prestador, os dados dessas regiões atendidas devem ser solicitadas à coordenação estadual. A única exceção é quando o prestador somente atende a um único município. Aí, nesse caso, pode ser solicitado os dados com a coordenação municipal. Esse entendimento também consta no informe que o MDS divulgou, dando informações, detalhes sobre o processo de compartilhamento de dados do CadÚnico. E esse informe também consta do nosso site, lá da ANA. Ele pode ser acessado para tirar mais dúvidas sobre esse processo. Caso ainda assim surjam alguma divergência, alguma outra dúvida, solicitamos que envie por e-mail, porque eu acho que vai ser mais completa a nossa resposta para atender essas dificuldades que vão surgindo ao longo da efetivação do benefício. Em relação à segunda pergunta, né, se haveria um prazo para atualização. Se eu compreendi bem, a pergunta é em relação à atualização do cadastro do beneficiário. Então, se for em relação a isso, isso vai estar previsto na norma de referência de estrutura tarifária. A nossa intenção é tentar padronizar com o que já é feito em outros benefícios, como tarifa social de energia elétrica, em que são considerados válidos os cadastros com até 2 anos de atualização. Então, aí aquele cadastro com 2 anos ele é considerado válido e ele está considerado ali apto para ser enquadrado como elegível. Se tiver próximo do vencimento dessa atualização, o que a gente orienta é que tente realizar algum tipo de articulação com o CRAS, com a coordenação, para verificar se há um cronograma de atualização dos cadastros dos beneficiários ou não. E aí eu entendo que isso pode sim impactar o cálculo do reequilíbrio, e aí esse é mais um dos motivos que nós estamos orientando a implementação faseada. Então a ideia é que seja calculado o reequilíbrio para todos os elegíveis potenciais, mas que isso seja implementado faseadamente. Então você vai dizer quais são as regiões de maior interesse de vulnerabilidade social que vão começar a receber o benefício primeiro, e aí a partir da implementação efetiva você vai conseguir ter uma ideia de um percentual médio ali de implementação efetiva frente àquilo que foi potencialmente identificado lá atrás. E isso pode, evidentemente, influenciar no seu cálculo do seu reequilíbrio. Se for feito de forma faseada, nada impede que seja feita uma outra revisão extraordinária, vamos supor, 1 ano após a implementação faseada, de forma que você possa verificar ou reestruturar a tua estrutura tarifária com base na experiência que já foi adquirida na implementação faseada. Espero que eu tenha respondido as perguntas. Só complementando, eu sei que o caso de vocês, se me corrija se eu estiver errado, o caso da agência de Sinop é um caso sui generis, porque vocês são uma agência municipal, mas vocês regulam outros municípios. Vocês não são uma agência intermunicipal, né? Então, talvez, eu não sei se é por conta disso a interpretação do Estado, vocês poderiam obter o acesso lá no município de Sinop com relação aos os usuários de Sinop, mas talvez não com relação aos outros municípios que vocês atendem, porque vocês não são uma agência reguladora intermunicipal. Mas acho que é interessante vocês aí com o governo do Estado se acertarem, como o Renê falou. O entendimento é que se envolver mais de um município, ficaria para o órgão estadual, né? Mas a gente entende que o caso de vocês é diferente, mas acho que é melhor vocês se articularem com o governo do Estado para ir com o município, né? Também para decidirem por onde vai sair esse acesso ao cadastro. Obrigada pela participação. Passando para o próximo inscrito, senhor Mário Monteiro. Pode abrir sua câmera, microfone, por gentileza. Bom, me ouvem, me veem? Sim. Tá. Boa tarde. Na verdade, eu tenho 3 perguntas, tá certo? Eu vou começar. Uma primeira talvez seja mais simples,
que diz respeito nós aqui, a Agência Reguladora do Estado, regula os SAIs, os serviços autônomos, um por um. Ou seja, na verdade, não é intermunicipal. A gente regula separadamente cada um desses serviços autônomos. Neste caso, prestação direta. E aí, a primeira pergunta sobre isso. O levantamento de dados junto ao CadÚnico continua sendo a responsabilidade da agência reguladora, como é no caso, por exemplo, da companhia estadual, ou cabe aos próprios SAIs levantarem essas informações junto às suas entidades de proteção social municipal? Tá? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta, também relativa aos SAIs, foi colocada há pouco que o reequilíbrio prévio é condição para a implementação da tarifa social. Tá, tudo bem. Só que os SAIs, eles não dispõem de informação alguma que permita um reequilíbrio minimamente credível. Tá? Eles não têm contabilidade consistente, pelo menos eu estou falando aqui da nossa realidade. Tá? E aí eu faço uma observação. A gente passou, tem pouco mais de um ano que a regulação dos SAIs veio para a agência reguladora. Então, só para estabelecer isso. Então, nesse caso, como fazer o reequilíbrio, tá, de serviços que não têm contratos, porque são prestação direta, que não têm informação, porque alguns casos tem SAIs que a contabilidade é feita na prefeitura, tá? E aí você imagina a sobreposição de informações entre o que é município e o que é autarquia, né, do serviço autônomo. E aí, nesse caso, a segunda pergunta peraí, como fazer o reequilíbrio, tá? Se eu não tenho informações para mensurar o desequilíbrio eventual, tá, decorrente da tarifa social. E aí, nesse caso, como é que a gente faz? Essa é a segunda pergunta. E a terceira pergunta é um caso específico que nós temos no interior do estado, um município, que o abastecimento de água é provido pelo sistema autônomo, por uma autarquia municipal, e o esgotamento é por um privado. Nesse caso, tá, o reequilíbrio, tá, porque vai ter tarifa social de água e tarifa social de esgoto. E a tarifa de esgoto é condicionada pela de água. Tá? E aí eu caio na seguinte situação, mas peraí, como é que eu vou fazer o reequilíbrio de esgoto que está preso ao reequilíbrio da água, cujas informações não estão disponíveis para serem feitas? Tá? Como tratar um caso desse? Como é que a gente separa ou trata tudo junto? Trata, né, a situação específica do esgoto, separada da situação específica de água, ou a gente faz um acerto único, usando, sei lá, quem sabe, as informações do processo de licitação que gerou a contratação do privado. Então, são essas três perguntas, três dúvidas que eu trago para vocês, basicamente sobre os SAIs, né? Em relação à companhia estadual, o processo já está andando com alguma tranquilidade. Tá? Seria basicamente isso. Obrigado. Boa tarde, Mário. Agradeço as contribuições, as perguntas. Já te antecipo que as minhas respostas não vão sanar todas as tuas dúvidas, que eu acredito que esse processo de reequilíbrio de prestação direta, né, SAIs, departamentos, demais, será muito mais complexo, justamente pelo que você citou, sobre a ausência de informações ou, às vezes, dificuldade de serem críveis, né, dessas informações. Né? Então, sobre a primeira pergunta, de quem é a responsabilidade de captar os dados, né, do CadÚnico, do BPC, seria da ERI ou seria do SAIs? Bom, não tem uma definição explícita por parte da legislação. O MDS nos orientou que a regra geral fosse centralizar nos reguladores, visando otimização, padronização, porque serão muitos prestadores solicitando essas informações diretamente às coordenações estaduais. E esse processo de compartilhamento de dados, ele é complexo, ele exige vários termos de responsabilidade
Então, centralizar isso na entidade reguladora para a coordenação estadual é muito mais eficiente, simplifica, padroniza e otimiza todos os recursos. Se a gente pulverizar essa captação de informações, isso pode prolongar demasiadamente o processo e até prejudicar esse compartilhamento de informações, o que não é interesse de ninguém. Então, a orientação foi o compartilhamento ser feito pela entidade reguladora. Ela capta os dados com a coordenação e concede para o prestador aqueles dados essenciais. Quer dizer que o prestador não pode, ele é proibido? Não, ele não é proibido, mas a orientação é que seja centralizada no regulador. É possível que isso vá ser alterado com o tempo, caso algum prestador tenha mais capacidade, às vezes operacional, quer fazer o processo. É possível, mas essa articulação deve ser feita com a coordenação estadual, com o órgão estadual ali que faz a gestão dos dados. E a nossa orientação que nós recebemos por parte do MDS é que fosse repassado para os reguladores. Em relação às... Aí eu vou responder a pergunta 2 e a 3, talvez um pouco junto, assim. Eu acho que o reequilíbrio ele vai ser um grande desafio, né? Então, tanto no caso de SAIs, como no caso em que você tem, eu não sei se é o caso de uma PPP, mas você tem um caso ali de um prestador, às vezes 2 prestadores distintos, um atuando em água, outro atuando em esgoto, podem ser prestadores públicos, ou um pode ser público, o outro pode ser privado. Eu acho que a principal avaliação é justamente na receita, né? Previsão de impacto nas receitas. Então, no caso de SAIs, é possível fazer esse reequilíbrio prospectivo, né? Eu posso projetar os meus impactos, ou eu posso avaliar ex ante, né? Eu posso ver o que acontece, ex post, perdão. Eu posso avaliar o que aconteceu no passado, prospectivo, posso ver o que aconteceu no passado e avaliar o reequilíbrio, então, com os dados anteriores, ou eu posso projetar, né? Fazer uma projeção do que esse é o estímulo que vai acontecer. Quando você faz o reequilíbrio por dados passados, corre-se o risco de haver um incremento tarifário muito elevado. Então, a nossa sugestão é que o reequilíbrio seja feito de forma projetiva, né? Você projeta ali a sua expectativa. A gente está falando de tendências, né? São projeções econômicas. Você vai avaliar qual que é o possível impacto. Tudo bem, não tem informações precisas, até críveis, né? Sobre a arrecadação, sobre quais são os de fato reais custos daqueles SAIs, mas é possível fazer uma estimativa e avaliar como que vai ser a queda da arrecadação, fazer uma estimativa de perfil de consumo, como que aquilo vai impactar, e tentar fazer uma projeção para uma atualização da estrutura tarifária. Então, eu avalio qual vai ser a tarifa com desconto e qual que vai ser o ajuste tarifário nas outras categorias para poder sustentar, né, esse subsídio cruzado. Então, eu entendo que não vai ser um processo simples. Em relação a quando for separado, né, a água e esgoto, também entendo que tem que ser feito pela receita. Se a receita do prestador que presta o serviço de esgoto for uma contraprestação, bom, ela tem que estar ali, tá pactuada em contrato. Se for ter algum tipo de redução, você tem que prever alguma recomposição dessa contraprestação. No caso de separação de custos, eu acho que nesse caso ela era essencial, né? Você tem que separar, como são 2 prestadores, tem que ter de forma mais identificada quais são os custos de água e quais são os custos para prestar o serviço de esgoto, e aí você consegue ali mais ou menos equilibrar, mas resumindo, é um grande desafio. Eu acho que, como eu falei na outra pergunta, a implementação faseada pode ser um grande aliado nesse processo, porque você pode prever os impactos e eles não se concretizarem. Então, se você faz a implementação faseada, é possível que no meio do caminho você faça uma reavaliação dos seus cálculos iniciais para que você possa redimensionar aquele cálculo do reequilíbrio. Mas a premissa básica é equacionar custos e receitas, né? Então, espero que tenha conseguido sanar minimamente as dúvidas que foram um pouco mais complexas.
Obrigada, Obrigado. Renê. Obrigada, Mário, pela contribuição. Vou passar aqui para o último inscrito, o senhor Leonardo Montenegro. Pode abrir sua câmera, microfone. Boa tarde, estão me escutando? Sim. Bom, minha primeira dúvida vem sobre o reequilíbrio. O reequilíbrio, nós vamos fazer uma verificação do banco de dados e verificar quanto vai ter a queda na receita. Esse reequilíbrio seria de imediato. Depois de quanto tempo os ajustes poderão ser feitos para reequilibrar esse primeiro reequilíbrio? A primeira dúvida. A segunda dúvida seria que ficou bem claro que a agência reguladora é responsável pelas informações do CadÚnico, do banco de dados. Se a agência não disponibiliza isso para o prestador pode realmente correr atrás disso aí. Até quando o prestador pode ou deve ficar aguardando que a agência informe esse banco de dados, os dados necessários para o estudo? E um terceiro ponto seria, hoje o prestador já tem uma estrutura com tarifa social regulada por um decreto estadual. No caso dessa nova tarifa social, dessa lei federal, essa tarifa social pode permanecer com algumas pessoas sendo beneficiadas pelo decreto estadual e outras pessoas sendo beneficiadas pela lei federal? É possível ter as duas tarifas sociais? Por enquanto, era só isso. Muito obrigado. Obrigado, Leonardo. Bom, então, começando pela primeira pergunta, né, sobre o reequilíbrio, né, depois que você fez ali a estimativa de impacto na receita, quanto tempo haveria para você reequilibrar, né, essa receita em relação aos seus custos? Bom, a ideia é que seja o mais breve possível, de forma que você não gere ali um déficit mensal no prestador. É evidente que quanto mais próximo você tentar fazer essa equalização, pode gerar impactos tarifários substanciais nos outros consumidores. E aí a gente volta no webinário que foi tratado lá em 5 de dezembro, sobre a possibilidade de aplicação ou não do desconto na parcela quando ela for sem franquia, na parcela fixa quando for sem franquia de volume. Essa é uma hipótese. A segunda hipótese é a implementação faseada. Então, a ideia justamente é permitir a implementação da lei de forma racional, equilibrada, paulatina, progressiva, sem resultar num aumento tarifário de 25%, 30% para os outros usuários, que seria algo insustentável, né? Tanto politicamente como até para o cidadão, né? Suportar isso na sua conta de água, né? Então, a nossa proposta é: senta com o regulador e explica o impacto tarifário e tenta atualizar a estrutura tarifária em um cronograma. Então, por exemplo, uma sugestão, uma ideia, né, é que você faça uma migração. Vamos supor que o número de elegíveis vai aumentar substancialmente. Eu posso fazer uma migração em até 2 anos de um modelo de tarifa com franquia para um modelo sem franquia. E aí a tarifa vai aumentando. A cada 6 meses, você tem uma estrutura tarifária nova, que vai sendo ajustada de forma progressiva em um calendário divulgado junto com o regulador, com transparência para a população, dizendo: olha, a tarifa vai mudar, vai incorporar o benefício vai começar com esse percentual, vai chegar aqui, nessas etapas aqui, e a estrutura tarifária vai ter esse ajuste conforme esse cronograma. Então, a ideia, de fato, é minimizar tanto o déficit nas receitas dos prestadores, quanto impactos abruptos no consumidor. Então, como eu falei, a premissa é dialogar com o regulador, explicar os impactos, né, e tentar fazer um cronograma
seja ali responsável, né, vamos dizer, do ponto de vista econômico-financeiro para todas as partes envolvidas, né? Em relação a sobre buscar os dados, né, segunda pergunta, buscar os dados do CadÚnico, também acho que cabe um diálogo com a entidade reguladora. Eu suponho que vocês conheçam bem, né, como que é os processos internos do regulador. Então, acho que essa sensibilidade vai ser muito local, caso a caso, né? Então, o que seria considerado razoável, né? Aquilo está impactando o meu cronograma como prestador, né? Se for um prestador, prestação direta, existe aquela hipótese que eu citei na outra contribuição de solicitar os dados diretamente. Mas quando não a orientação do MDS é que seja feita sempre centralizado via ERI. Então, aí talvez caiba alguma comunicação formal ao regulador, dizendo que isso pode ter impactos até na imagem do prestador, né, perante a sociedade, de não ter esse processo iniciado, porque isso impactaria inclusive na lista positiva, né, como eu citei, só vai entrar na lista positiva quem já começou a ter esses dados do CadÚnico. Então, eu acho que é uma questão institucional ali que deve ser convém, né, um diálogo entre prestador e regulador para que isso não impacte tanto no processo, tanto na população, como também na imagem do prestador perante a sociedade. Até órgãos de controle também você possa ter isso de forma resguardada, né, que está sendo, vamos dizer assim, aguardando ali a atuação do regulador. Em relação à terceira pergunta sobre legislações locais, né, estaduais, municipais, que já previam regras para tarifa social. Nossa posição é que as regras devem convergir. Então, as duas tarifas sociais devem, de alguma forma, coexistir. Os critérios deve-se adotar como critério de elegibilidade os critérios mais favoráveis ao cidadão. Então, se aquele decreto estadual confere benefício a pessoas que têm um recorte de renda um pouco superior, por exemplo, o que ampliaria ainda mais os beneficiários, nós entendemos que deve ser mantido a regra estadual. Se for o contrário, se a regra estadual for menos benéfica ao consumidor, deve-se seguir os critérios mínimos que estão na lei federal. Que, inclusive, há um dispositivo da lei federal que cita isso, né, que a lei traz diretrizes mínimas a serem seguidas sem implicar em revogação de regras para tarifa social, seja via lei ou decretos locais. Então, a ideia é que haja ali uma conexão, né? Os dois possam conviver você vai juntar, né, as duas regras e o benefício vai ser aquele que é o mais benéfico para a sociedade. Se isso implicar em grandes complexidades para o prestador, entendemos ser mais benéfico, também ser mais vantajoso, que haja ali talvez uma migração para o modelo da lei federal, também pode ser feita de forma faseada, num cronograma gradual. Obrigada, Renê, pela explicação. Obrigada pela participação, Leonardo. Vou passar agora para algumas perguntas que temos aqui. A primeira é do Darlon. Gostaria de saber sobre o reequilíbrio contratual com a aplicação da tarifa social. Bom, vou tentar supor aqui não ficou muito claro qual que é a pergunta, né, sobre, de fato, o que sobre o reequilíbrio contratual com a aplicação, mas a premissa básica é que você vai ter que avaliar projetar quais são os impactos da tarifa social na receita do prestador, seja um prestador público ou um prestador privado, e tentar equacionar as receitas tarifárias com os custos. Então, se eu sei que eu vou ter uma redução na minha arrecadação em virtude da concessão de um benefício para uma parcela da sociedade, uma parcela das unidades conectadas, eu vou precisar fazer uma compensação dessa perda de arrecadação nos demais
consumidores, nas demais economias conectadas. Então, a ideia do reequilíbrio, a lógica do reequilíbrio é justamente tentar equacionar. Se nós estamos tratando de prestadores que fazem uma prestação direta, que é o titular, né, uma autarquia, um SAI, a ideia é que o reequilíbrio seja feito via tarifa ou via subsídio direto do titular. Então, o governo local, o governo municipal, pode sim subsidiar essa perda de arrecadação. Mas, se o reequilíbrio for via tarifa, né, que seja feita ali a atualização da estrutura tarifária do prestador. Quando a gente fala em contratos, né, quando eu estou falando de prestadores, seja contrato de programa ou contrato privado, existem outras formas de reequilíbrio, que também posso citar aqui, algumas constam na norma de referência 06, norma de modelo de regulação tarifária, que lá prevê, por exemplo, às vezes pode ter algum outro tipo de alteração de obrigações contratuais que possam ali reduzir os custos do prestador de forma a reequilibrar a tarifa, a reequilibrar os impactos da tarifa social de uma forma um pouco mais branda. No caso de contratos de programa, vou fazer uma ressalva que não haveria a possibilidade de reequilíbrio econômico financeiro via alteração de prazo do contrato, prazo da concessão, mas essa hipótese de reequilíbrio ela é válida para contratos licitados. Então, uma hipótese de reequilíbrio é você fazer ali a alteração de prazo daquele contrato e também pode, às vezes, minimizar os efeitos tarifários nos demais consumidores. Então, em linhas gerais, essa é as premissas para o reequilíbrio em decorrência da aplicação da tarifa social. Obrigada pelo esclarecimento, Renê. Temos outras duas perguntas. Qual é o prazo para que a ERI envie a atualização de qual fase da implementação o prestador se encontra? Bom, como eu acho que o Alexandre também fez uma pergunta semelhante, não tem um prazo definitivo, né, fixo, taxativo na lei para o envio das informações. Nós estamos orientando aos reguladores que façam esse envio quanto antes. Então, já tem a informação de um prestador, já pode ser encaminhado para a ANA, não precisa esperar receber de todos os prestadores, porque eles podem ter graus de capacidade técnica, portes diferentes, né? Às vezes atende um número de pessoas menor. Então, a partir do momento que a ERI tem a informação, que ela já possa ali compartilhar com a ANA para que nós possamos divulgar a lista positiva. Excelente. A última pergunta que temos aqui é: nos casos dos prestadores que atendem a mais de um município e existam municípios que estão em fases distintas de implementação, qual etapa devemos considerar? A mais inicial ou a mais avançada? Nesse caso, eu acredito que essa situação específica possivelmente não vai acontecer, porque se eu estou falando de um único prestador, né, que ele está atendendo vários municípios, então, para eu poder fazer o meu reequilíbrio daquele prestador, eu vou precisar das informações do CAD único de todos os municípios, porque o prestador faz a sua receita com base na avaliação de todos os municípios que ele atende. Então, quando eu estiver na etapa de obtenção de dados, eu vou estar nessa etapa para todos os meus municípios atendidos. Quando eu estiver na fase de reequilíbrio, a mesma coisa, eu vou estar reequilibrando o meu contrato, vou estar reequilibrando as receitas dos prestadores, seja prestação direta, seja prestação estadual, eu vou estar reequilibrando para todos os municípios que são ali atendidos por aquele prestador. E aí, quando eu de fato estiver implementando a tarifa social, aí nessa etapa, de fato, pode acontecer um descasamento. Mas aí o prestador, ele vai estar em fase de implementação. Então, as etapas qual o prestador vai estar enquadrado, elas vão ser relativamente semelhantes para todos os municípios atendidos, exceto quando eu estiver na implementação faseada, que aí a etapa ela pode prever algum município vai ser
beneficiado antes de outro, às vezes por uma questão de interesse social, algum município tem às vezes, uma condição socioeconômica um pouco diferente do outro, e aí o prestador, em conjunto com o regulador, definiu um cronograma de implementação faseada, e aí nessa hipótese, sim, ele pode ter 2 municípios em fases distintas, mas nesse caso ele vai estar enquadrado na fase de implementação faseada. E é essa a informação que ele deve conceder para o seu regulador. Obrigada, Renê. Bom, gostaria de agradecer a todos pela participação, por todas as contribuições, e quero dizer que eventuais dúvidas e questionamentos que surjam podem ser respondidos, podem ser, na verdade, colocados, enviados por e-mail para cotar@ana.gov.br, e esses questionamentos vão ser respondidos diretamente. Agradeço, então, novamente as contribuições, a participação do diretor Nazareno, do Alexandre, do Renê, da Thaís, e nesse momento nós encerramos este webinário sobre tarifa social de água e esgoto. Uma boa tarde e até a próxima.